Foi na sequência dessa reunião de Óbidos que o meu serviço, que é o Serviço de Administração Militar, fez uma reunião de oficiais aderentes ao movimento e reunimos em casa de um oficial para aí fazermos a eleição dos 3 representantes do Serviço de Administração Militar à Comissão Coordenadora da Clandestinidade que iria preparar e conduzir as operações do 25 de Abril. E aí eu fui eleito em resultado também beneficiando de uma metodologia que foi adotada pelos cerca de 30 oficiais reunidos nessa reunião clandestina de se eleger um oficial mais sénior, portanto um oficial superior, tendo sido eleito um homem fantástico chamado Moreira de Azevedo, Major José Maria Moreira de Azevedo, que era um exemplo de altíssimo profissionalismo, de luta, de dinamismo, o Capitão Torres, também um excelente oficial, e eu, alferes Geraldes. Alferes Tenente ainda nem sequer pertencia ao quadro. Foi assim que eu entrei na Comissão Coordenadora. Nessa sequência aconteceu também o 16 de Março e depois o 25 de Abril, que, como todos sabemos hoje, foi o resultado, foi acelerado porque nós tínhamos perto de 2 dezenas de camaradas presos pelo regime em resultado do 16 de Março e, obviamente, que isso foi um grande incentivo e foi um grande cimento de união para concretizarmos rapidamente e com sucesso e com bastante união e com elevada adesão o momento do 25 de Abril, que foi mais fácil do que nós próprios estávamos à espera. Embora eu deva dizer, e eu participei em diversas reuniões da preparação da Ordem de Operações, etc., nomeadamente a Ordem de Operações que depois foi utilizada para o 16 de Março, com um grande sucesso, mas aproveitado para outra experiência. Nós conduzimos sempre tudo com um rigoroso cuidado. Não havia os meios de comunicação que há hoje, mas, portanto, era mais fácil haver escutas aos meios de comunicação que a gente utilizava, que eram os telefones, e, portanto, tudo era conduzido com elevado profissionalismo e com elevado rigor para apanharmos o regime de surpresa, como parece que apanhamos. Cerca das 11 horas, ou perto da meia-noite, não me recordo já com exatidão, irrompeu na sala de oficiais, onde nós estávamos, um grupo comandado pelo Capitão Teófilo Bento, já armado, e, portanto, com um rádio a cantar o Grândola Vila Morena. Era a segunda senha a confirmar que as operações já não podiam parar. A EPAM ficava localizada na Avenida das Linhas Torres, na Alameda, aliás, das Linhas Torres, e como medida de coordenação, nós sabíamos que iria passar a caminho do aeroporto uma unidade muito importante no âmbito das operações do 25 de Abril, que era talvez uma das unidades mais poderosas do nosso plano, que era a Escola Prática de Infantaria, que iria tomar conta do aeroporto. De maneira que tínhamos, naturalmente, alguém junto à porta de armas para ver se aparecia a Escola Prática de Infantaria, para só depois disso nós sairmos para a conquista do nosso objetivo, que era os estudos da RTP. 2h30 não aparecia, 2 vezes um quarto não aparecia, de maneira que o comandante, Teófilo Bento, perguntou-nos, reunir-nos ali na parada, perguntou o que é que fazemos. Disse, nós precisamos de 5 a 6 minutos para chegarmos à RTP, de maneira que se eles não passarem 5 a 6 minutos antes das 3, nós vamos sair, porque nós temos de cumprir o nosso objetivo. Mas será que a Escola Prática de Infantaria não vem? Etc. Enfim, nestas circunstâncias, as dúvidas e as questões levantam-se. Mas mesmo assim, nós decidimos, vamos avançar. E, de facto, a Escola Prática de Infantaria não passou. E nós, às 3 menos, o Capitão Teófilo Bento deu ordem para abrir o portão e a coluna saiu em direção aos estúdios da RTP. De maneira que entramos com alguma vontade. Mas, quando chegámos lá em cima, eu ia no jipe do comando com o Capitão Teófilo Bento, o António Reis, que era aspirante miliciano na altura,
era um dos indivíduos que também pertencia à coordenação do movimento em representação dos milicianos, mais um furriel miliciano, e deparámos com o guarda noturno, o guarda que estava no portão de entrada do estúdio, e um polícia que ingenuamente nos viu armados de GTZ, mas ingenuamente e quase como que desafiar alguém que estava a assaltar os estúdios, virou a pistola contra nós. É evidente que, mediante um berro, digamos assim, ele acabou por baixar a pistola e, enfim, e tudo acabou bem, não houve qualquer conflito, foi uma conquista fácil. Estabelecemos o dispositivo. Aconteceu depois que, cerca das 3h30, 4 menos um quarto, então apareceu a polícia de choque. Apareceram as carrinhas que estacionaram lá embaixo, viram que já havia tropa a tomar conta do acesso aos estúdios da RTP e ficaram ali estacionados. Nós não gostávamos de ter ali aqueles observadores, de maneira que o capitão Teófilo Bento, e antes que houvesse necessidade de outras medidas, pegou no seu megafone e falou para eles, para o comando dessa força da polícia de intervenção, no sentido de retirarem, que nós não os queríamos ali, porque os considerávamos hostis e que não deveriam estar ali. No que não foi obedecido. Passados 10 minutos, novamente com o microfone, ele avisou que, para ficarem cientes de que não estávamos ali a brincar, nem havia quaisquer dúvidas sobre a nossa posição, iria mandar fazer uma rajada de fogo real, mas para o ar, e que, se não desaparecessem nos 5 minutos próximos, essa rajada deixaria de ser ir para o ar. De maneira que assim se fez, mais umas granadas que foram atiradas, o que acordou ali a vizinhança. Digamos que foi o primeiro fogo que foi feito, embora pacificamente, na Revolução do 25 de Abril, e surtiu efeito porque, de imediato, a força da polícia retirou e nós ficámos, portanto, descansados. O programa do movimento, como toda a gente se recorda, baseou-se dos chamados 3Ds. O programa dos 3Ds, que era o D de democratização, é uma das grandes aspirações da sociedade portuguesa, do desenvolvimento, e nós deveremos fazer uma retrospectiva do que era Portugal em 1974, do estado de subdesenvolvimento que a generalidade do país tinha, não obstante sermos detentores, e isto é interessante, sermos detentores de um grande império, do Império Rico, nós éramos um país pobre. A democratização, da falta de liberdade. Hoje, quando fazemos uma retrospectiva e olhamos para o que era a situação do país em termos de liberdade de imprensa, em termos de censura, em termos de liberdade de reunião, liberdade de manifestação, achamos ridículo. Os mais novos não acreditam, porque de facto nós tínhamos parado, Portugal rumava contra a orientação da Europa de saída da Segunda Guerra Mundial, etc. E foi com esses 2 dias, mais um, que é muito importante, que é o da descolonização. Nós conduzíamos uma guerra há 13 anos e não havia saída. Em alguns teatros de operações, nomeadamente a Guiné, a situação começava já a ser dramática. As Forças Armadas estavam cansadas, o país estava esgotado, as suas energias estavam a esgotar-se. Foi dado mais que tempo suficiente para o poder político arranjar uma solução diplomática negociada com os movimentos, como tinham feito outros países, como tinha feito a França, como tinha feito a Inglaterra, etc. E nada. E o processo de descolonização do ultramar português fez como estava planeado, exceto no que toca a Macau.
é que no âmbito da lista da ONU de territórios a descolonizar, Macau não constava por expresso desejo da China. Macau era uma colónia diferente e não só por isso, mas também o seu governador, General Nobre de Carvalho, era diferente, já que acabaria por ser o único que não seria demitido de funções como foram os seus homólogos das restantes colónias. Este o panorama que Nobre de Carvalho viu quando chegou a Macau. Oficial enviado para o campo de batalha sem saber que se travava uma guerra. À medida que a Revolução Chinesa acometia os espíritos, chegava à colónia da China o novo governador, um governador com pouca sorte. E teve muito azar em Macau, num aspecto. É que quando entrou em Macau, deu-se a Revolução Cultural aqui, aquela coisa, que ele sabia tanto como eu, talvez soubesse aquilo. Quer dizer, apanhou aquilo por tabela. E já estava cá há 8 anos, à saída, apanha com o 25 de Abril. Chegou a Macau em 66, num período muito conturbado de Macau, porque ele chegou exatamente logo a seguir aos acontecimentos na Taipa, em novembro de 66, e antes dos acontecimentos de 3 de dezembro de 66 também. Foi um homem que entrou em Macau, portanto, com condições muito desfavoráveis a um governador que não conhecia o território, mas para mim revelou-se um bom governador, porque foi muito sereno, foi um homem que foi capaz de assumir responsabilidades, riscos inerentes a algumas dessas responsabilidades e ao mesmo tempo extremamente discreto. Eu digo riscos porque certas responsabilidades para a resolução do problema de 66 que ele assumiu poderiam ter sido, digamos, fatais para a sua carreira e só não foram porque ele acertou na medida que tomou e na decisão que resolveu tomar, que acabou por ser aquela que foi mais favorável à evolução de Macau. Se tivesse sido o contrário, possivelmente teria tido uma carreira praticamente sem glória. Ele foi um grande governador. Foi um grande governador porque desembarcou aqui em Macau e 2 semanas depois teve o grande choque, aquele trauma do chamado 1, 2, 3. Era um período difícil de revolução cultural e levado assim, a um militantismo extremo, com grandes perturbações em Macau. Enfim, e criou-se aqui um certo clima de desânimo, de pensar que Macau já estava no fim, etc. Só que o governador Nobre de Carvalho foi um homem de muito bom senso, com muito boa visão das coisas e com muita calma, conseguiu recuperar Macau até ao 25 de abril. A vida corria devagarinho. Tudo aqui se passava devagarinho e era mais uma administração de manutenção do que propriamente uma administração agressiva de criar grandes oportunidades, etc., até porque a administração não estava vocacionada para isso. Quando se falou no 25 de Abril e logo a seguir se falou em descolonização, as pessoas aqui assustaram-se e pensaram que Macau se calhar também podia ir na voragem de descolonização e, portanto, a comunidade portuguesa local começou logo a fazer um esforço para manter o mais possível o status quo. E o status quo implicava também manter o governador. Tal como depois viemos a ver pelos anos fora, eu, que desde essa altura, depois fui aprendendo que não foi só nesse momento, mas fizeram aqui na comunidade portuguesa, os líderes de facto da comunidade portuguesa organizaram um abaixo-assinado em que levaram dezenas de milhares de chineses a assinar uma petição ao Ministério, ao Governo Central, ao Governo de Lisboa, para manter o governador. Militar criado no regime, Nobre de Carvalho estava, no entanto, longe de ser um ultra. Mas quem era Nobre de Carvalho? Foi um homem com quem eu lidei de muito perto, por 2 vezes, admirei sempre muito, e aquilo que mais me impressionava nele era a sua humanidade. Era um homem com uma enorme dificuldade em dizer não, no entanto também era um homem
capaz de tomar algumas atitudes que a serenidade dele não adivinhava que ele fosse capaz de tomar. Portanto, é um homem de quem tenho muita saudade e tenho uma enorme admiração. Enfim, foi um bom governador. É claro que ninguém é perfeito neste mundo, não pode agradar toda a gente. Governar é desagradar, em princípio, mas foi positivamente, sem dúvida, um bom governador que deixou muitas saudades. No entanto, apesar dos pontos de vista convergentes sobre a personalidade nobre de Carvalho, havia ainda assim quem o contestasse. Não pelo facto de ser um representante do governo ditatorial de Salazar, mas sim em função da política local. Para uns é um grande governador, o homem que suportou aquele embate terrível que foi, e isto criou nós uma certa simpatia por ele. Embora em outras coisas eu o critique muito. Macau era uma colónia demasiado distante de Portugal para sentir o desgaste do regime que vinha de 1926 da mesma maneira. Como exemplo desse distanciamento, saliente-se o facto de só 10 anos depois do 28 de maio a censura ter sido introduzida em Macau. Conhecíamos a guerra colonial, ouvimos falar da guerra colonial, mas como é que havia censura? O mal era a censura, não é? Nunca dizia a verdade, não é? A verdade verdadeira, não? Não sabíamos o que se passava da guerra colonial e aqui não houve PIDE, no sentido de prisões, disto, daquilo, etc, etc. É claro que houve pessoas perseguidas. Houve pessoas perseguidas por não concordarem com o regime e essas pessoas ficaram muito prejudicadas pelo regime. A censura, de facto, era sui generis porque desde o 1, 2, 3, desde o período da Revolução Cultural, os jornais chineses não iam à censura. Os jornais chineses não iam à censura. Também se diga que, além de muito patriotismo exacerbado, como ainda hoje é frequente ver em alguns órgãos da imprensa chinesa, para além disso, também não eram muito críticos do governo. Diziam mal do governo, mas também ninguém se preocupava muito com isso. Também tinham limites para não abanar demasiado o barco. E os jornais portugueses, esses sim, sujeitavam-se à censura e iam à censura. Os jornais portugueses, naturalmente, não saíam da pequena comunidade portuguesa. As notícias que chegavam aqui, é preciso ver que não havia a liberdade de circulação que há hoje, a liberdade de informação que há hoje, porque hoje não é possível a nenhum governo, a nenhuma autoridade em parte nenhuma do mundo, controlar o acesso à informação. Naquele tempo não. Macau não tinha telecomunicações minimamente capazes, o acesso era muito difícil, demorava-se horas para obter uma chamada para o exterior, para o estrangeiro, mesmo para Portugal, e naturalmente a informação que nos chegava pela única agência de notícias nacional, era uma só, que mandava para cá as notícias requentadas, atrasadas, etc. O que dava mais informação em Macau eram as agências noticiosas estrangeiras e a televisão de Hong Kong, que já chegava a Macau naquela altura e que dava noticiários com maior abertura, sobretudo no campo internacional. E também a Reuters, a agência France Press e outras agências internacionais, essas transmitiam algumas notícias, mas era sobretudo através da imprensa de Hong Kong e da televisão de Hong Kong que aqui chegavam algumas notícias. Por exemplo, a imprensa era a pressa da ANI e da Lusitânia, vinha com as cores do regime. A imprensa portuguesa era, digamos, a imprensa local. Só publicar notícias de Portugal dessa fonte. As notícias eram censuradas, mas nós tínhamos uma vantagem aqui em relação aos outros sítios de autoridade. Tínhamos a vantagem da imprensa inglesa de Hong Kong, dos noticiários de Hong Kong, da televisão de Hong Kong. Portanto, havia duas verdades que nós aqui podíamos ver. Mais a mais Macau, como diziam até estrangeiros, que tinham vindo de outros territórios, do tipo Macau, que era o território, antes de 25 de Abril, o mais livre de todos. A não ser uma censura benévola que havia, não havia legião portuguesa, não havia polícia política, não havia opressões, não havia perseguições de nenhuma ordem, havia uma sociedade portuguesa, parece, mas sem grande relevância, não é?
A censura estava de facto em vigor e as notícias que chegavam de Portugal vinham previamente expurgadas de qualquer micróbio subversivo. Enfim, tudo corria no melhor dos mundos. Segundo a imprensa, Portugal vencia no ultramar em todas as frentes. Para a maioria dos macaenses, acomodados à situação, a política do regime era a mais conveniente. O mundo para nós era mais ou menos certo. Porque nós pensámos, pelo menos eu pensava, bom, se acontecer alguma coisa a Macau, eu sempre tenho Angola ou Moçambique. O mundo português era um mundo muito vasto. Havia futuro para todos. E sentimos realmente seguros nisso. Mas havia oposição ao regime, ou melhor, oposicionistas. Figuras que iam de velhos republicanos aos comunistas. Eu recordo aqui alguns nomes, como o Dr. Vivaldo Rosa. Era um elemento declaradamente de oposição, com uma coerência de ideias, uma verticalidade extraordinária. Recordo saudosamente, por exemplo, o Dr. Damião Rodrigues, o meu grande amigo Manuel Gomes Eusébio, o próprio Dr. Remédios, que foi o primeiro candidato do CDM a quando das eleições constituintes. E outros que cá estão, nomeadamente o arquiteto Zé Maneiras, o Neto Valente, o Jorge Silva, o professor Andrade, o arquiteto Jorge Graça e outros que foram passando pelo CDM. Os críticos da situação eram poucos os que, enfim, vocalizavam a sua oposição ao Estado Novo, eram poucos, perfeitamente identificados, e as críticas tinham muitos limites. Não havia aqui propaganda do Partido Comunista, por exemplo, que era o que a PIDE perseguia mais em Portugal. A esquerda, na altura chamada extrema-esquerda, eram os comunistas, e isso aqui não se sentia. Quando se deu o 25 de Abril, apareceram umas pessoas enfim, por convicção, com certeza, mas também um bocado por oposição ao regime, para mostrar que eram mesmo a sério contra o regime, que se apresentaram como comunistas. Mas não eram comunistas iguais aos comunistas que havia em Portugal, e não eram pessoas que tinham tido uma ação realmente eficaz ou minimamente eficaz nos termos em que os comunistas desenvolviam a luta em Portugal. Portanto, aqui também tudo se sabia, não teria sido fácil, não era fácil alimentar grupos contra o Estado Novo, contra o regime, sem que toda a gente soubesse que existiam e quem eram as pessoas. Portanto, havia um certo controle, e portanto não era preciso a repressão da PIDE, DGS, no estilo que havia em Portugal. Em Portugal, a PIDE, a DGS, combatia os adversários do regime, mas combatia a sério. Aqui não havia necessidade disso. Realmente não me recordo, não há memória de haver aqui algum preso político aqui, até porque alguma pessoa que estivesse para ser, nessas circunstâncias, para ser preso pela PIDE, seria despachado primeiro para Portugal. Aqui não havia isso, e nesse aspecto era diferente. Também digo que era diferente no sentido de que a população era esmagadoramente chinesa e portanto, os negócios sempre foram feitos na comunidade chinesa, havia poucos portugueses envolvidos nos negócios da comunidade chinesa, a não ser em parcerias, algumas parcerias, e havia, a administração era uma administração burocrática, era a administração propriamente dita. Até se dizia que os chineses não se importavam nada que os portugueses fizessem esse trabalho político ou administrativo, porque andavam mais entretidos nos negócios e tinham mais liberdade para fazer os negócios, não se queriam envolver na política. Não existia como não existia em Portugal, quer dizer, a oposição, por exemplo, em Portugal só surgia nos períodos eleitorais e pouco mais, o resto passava, enfim, um pouco na sombra, não é? Aqui em Macau nem havia um número chamado oposição, haviam pessoas com determinadas ideias, principalmente pessoas que tinham apanhado o banho da Primeira República, as ideias democráticas, e outros, assim, mais jovens, que tinham passado a Portugal, a nível académico, universitário,
ou noutros ambientes tenham bebido, enfim, estas ideias e que tenham comungado essas ideias e que tenham sentido o peso da ditadura em Portugal. Portanto, a oposição aqui era de número reduzido, não se manifestava praticamente, funcionava mais a nível de café de tertúlia, digamos assim. Portanto, se é que se podia chamar oposição a isso. Mas o que é que Macau ganhou com a Revolução dos Cravos? A autonomia parece ser uma das principais respostas. Há uma aceleração e uma série de acontecimentos que se sucedem na sequência do 25 de Abril. E realmente, em termos de autonomia, eu estou convencido que Macau, se não tivesse sido o 25 de Abril, Macau teria continuado num rame-rame com muita pacatez e muito conservadorismo, etc. O 25 de Abril chocalhou, abanou. Na altura, o Major Garcia Leandro foi graduado em coronel e veio para Macau, fez, de facto, uma diferença abissal, fez uma diferença substancial. Primeiro porque ele soube ouvir muito bem toda a gente quando cá veio para fazer o relatório do MFA. E depois era uma pessoa com ideias na cabeça, era um homem com visão. Primeira coisa que ele fez, simplicíssimo, que é um ovo de Colombo, mas que foi fundamental. Primeira não quer dizer que seja só essa a mais importante, mas uma coisa que ele fez que era muito importante, foi rodear-se de técnicos qualificados. A administração é uma administração muito burocrática e muito burocratizada, muito conservadora, com uma grande dose de entropia, e, portanto, ele o que fez? Trouxe, aproveitando comissões militares de civis com altas qualificações, ele trouxe para Macau técnicos que vinham ainda fazer o serviço militar, mas em comissão civil. E encheu isto de gente jovem, encheu Macau de gente jovem qualificada. Depois descentralizou o governo, criou um estatuto com o governador e secretários adjuntos. Permitiu gerir Macau e governar Macau em termos de uma administração muito mais moderna. Para isso, ele conduziu a revisão do Estatuto Político-Administrativo da província de Macau, que serviu de base, de inspiração para não abanar tudo de vez, serviu de inspiração a um estatuto orgânico de Macau, e isso, o grande mérito, se bem que negociado com Lisboa, etc., mas o grande mérito, para mim, independentemente de todas as pessoas que colaboraram na feitura do Estatuto Orgânico, eu também colaborei, o Dr. Assunção colaborou, muitas outras pessoas colaboraram, o Sr. Auíno, o Sr. Roquechói, etc. Muitas pessoas colaboraram, e também militares, e esse Estatuto vem, de facto, permitir uma autonomia a Macau, como Macau nunca tinha conhecido, porque havia sempre um paternalismo muito grande do governo de Lisboa em relação a Macau. Nesse sentido, Macau era tratado como uma colónia pequena, com muitas limitações. O que é que fez o coronel Garcia Leandro, hoje general? Foi o impulsionador desse estatuto e foi o impulsionador da autonomia que o estatuto consagra e da primeira séria revisão ao contrato de jogos. E a partir daí começou a haver dinheiro em Macau. Ainda não tanto como depois o futuro poderia vir a dizer, mas é verdadeiramente com a autonomia do Estatuto Orgânico, com a autonomia financeira que deriva do Estatuto Orgânico e da revisão do contrato de jogo, então vigente, em regime de monopólio, que continuou até ao fim da administração portuguesa. Isso são realmente realizações, conquistas, o que se quiser, do 25 de Abril. Isto saiu diretamente do 25 de Abril.